Bem-vindos a Calvary. Eu sou o Matt, geralmente eu sirvo no café lá embaixo, às vezes eu sirvo no púlpito aqui em cima. Faço parte do presbitério aqui da igreja. E se você já tem vindo nos últimos cultos, ou se você tem acompanhado a gente pelo YouTube, pelo Spotify, sabe que a gente está numa série chamada Supremacia de Cristo, falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses, e essa é a parte 6. Então eu encorajo você, se você não tiver ainda assistido ou ouvido, acessar os estudos anteriores, que vale muito a pena. Bom, eu gosto muito de sorvete. Eu gosto muito de sorvete e eu tenho alguns sorvetes preferidos. A minha esposa sabe o quanto eu gosto de sorvete. E embora eu goste muito de sorvete, isso não quer dizer que eu goste de todos os sorvetes, ou de sorvete de maneira generalizada. E da mesma forma que eu prefiro alguns sabores de sorvete, tem algumas sorveterias e algumas marcas de sorvete que fazem sorvetes melhores do que outras. E eu também gosto muito de tênis. E isso também não quer dizer que eu goste de forma generalizada de tênis e outros tipos de calçado. Eu gosto tanto de tênis que eu acabo sendo super específico com algumas cores e modelos de tênis que eu gosto. E eu também gosto muito de filmes. E você já deve ter percebido isso, porque toda vez que eu venho aqui eu falo sobre algum filme, eu falo sobre algum livro. Mas isso também não quer dizer que generalizadamente eu goste de todos os filmes. E eu tenho sim alguns filmes preferidos. Mas o que isso tem a ver com a vontade de Deus? Não tem nada. E ao mesmo tempo tem muito. Não tem nada porque essas coisas são só preferências minhas. São gostos e apreços que eu fui adquirindo com o passar dos anos, baseado em experiências que eu tive, em coisas que eu aprendi, em sorvetes que eu experimentei. E ao mesmo tempo tem muito a ver com a vontade de Deus, porque Deus se interessa por tudo que tem a ver com a nossa vida, e a soberania dele e a autoridade dele se estende sobre tudo que tem na nossa vida. Isso não quer dizer que Deus tenha ordenado um sabor específico de sorvete, ou um modelo de tênis, ou um filme preferido para mim. Mas isso quer dizer que nos meus gostos, nas minhas preferências e na minha vida, como discípulo de Jesus, eu busco sempre viver uma vida que agrada o Senhor em todas as coisas. E essa ideia de preferência, ela é curiosa porque com muitas coisas a gente pode lidar dessa forma. Eu prefiro isso, ou eu gosto disso, ou eu não gosto disso. Ou eu gosto disso, desse sabor, mas eu não gosto desse outro sabor. E quando a gente está lidando com opiniões e preferências, a gente pode se dar o luxo de expressar nossas opiniões, a nossa preferência, ou, enfim, levar a nossa vida de acordo com elas. Mas quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, a gente não pode fazer isso. Porque não é uma questão de preferência ou de opinião. É uma questão de Deus. E Deus e a palavra dele é. E a nossa única escolha, digamos assim, alternativa diante da palavra é se a gente crê nela e aceita ela ou não. E quando a gente fala sobre a supremacia de Cristo, como a gente tem falado todos esses domingos, que o Doug e o Lucas Nadalim têm pregado, a gente percebe como esse reconhecimento do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas afeta, ou deveria afetar, todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. Mas aí, tem uma coisa muito interessante, para mim, um dos versículos chaves dessa carta foi o último versículo que o Lucas ensinou domingo passado, que é Colossenses 3:17. É um versículo que eu tenho no meu coração faz muitos, muitos anos. E é o versículo que diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse versículo, ele diz para mim que Deus se torna o referencial de tudo na minha vida. Ele diz que tudo que eu fizer em palavra ou em ação, ou seja, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu disser, toda a minha vida, eu faço em nome do Senhor Jesus. E fazer isso tudo em nome do Senhor Jesus significa que todas as coisas que têm a ver com a nossa vida, de alguma maneira se relacionam com quem Jesus é, com quem Deus é em nós, com o Espírito Santo habitando em nós, com quem nós somos em Deus, e a maneira com que nós agimos, e a maneira com que nós dizemos, e a maneira com que nós pensamos as coisas, também acabam refletindo quem Deus é, para nós e para as pessoas. Uma igreja que se torna mais conhecida pelas coisas que condena do que pelas coisas que pratica, está num caminho trágico. Por que está num caminho trágico? Porque uma igreja que se torna mais conhecida pelas coisas que condena, ela vê na Bíblia uma série de regras de coisas para não serem feitas e maneiras que eu não posso ser, senão serei rejeitado por Deus. Mas a Bíblia não é exatamente isso. A Bíblia é um livro que aponta para a vontade de Deus e ela revela para nós a vontade de Deus, não para que a gente simplesmente evite praticar coisas que a Bíblia condena ou que a gente abandone práticas como a gente viu na pregação da semana passada, mas ao mesmo tempo ela é um livro que aponta para como a gente deveria ser, no sentido de como o ser humano foi criado para ser, como Deus quer se relacionar com o ser humano e quais são os parâmetros para que essa aliança e esse relacionamento aconteçam. E, consequentemente, o Senhor também fala sobre os nossos relacionamentos. E o trecho que a gente vai ler hoje, vai estudar hoje, é uma passagem que fala muito sobre essas relações e sobre os nossos papéis nessas relações. Um cristão que não revela a santidade de Deus como fundamental nas suas palavras e nas suas ações, torna a si mesmo e ao seu próprio caráter maiores do que Deus e a graça que alcançou. É meio longo, vou repetir. Um cristão que não revela a santidade de Deus como fundamental nas suas palavras e ações, torna a si mesmo e o seu próprio caráter maiores do que Deus e a graça que alcançou. Se eu, como cristão, não consigo revelar, expressar, manifestar da santidade de Deus, da graça de Deus sobre a minha vida, da autoridade e do governo, da supremacia de Jesus sobre a minha vida, na minha maneira de viver, para as pessoas de fora, eu sou só um moralista, que não faz um monte de coisa e que faz um monte de outras coisas. Mas quando eu consigo, pela graça de Deus, que as minhas atitudes, as minhas palavras, meus pensamentos expressem a Cristo, isso faz com que tudo aquilo que eu faço seja através de Cristo e renda graças a Deus através de Cristo. E seja feito em nome de Cristo. Tem uma frase do N.T. Wright que eu gostei bastante, eu gostaria de usar ela para terminar minha introdução aqui, e daí a gente partir para o versículo, que diz assim: nós somos formados nas relações em que vivemos, sejam elas saudáveis e generosas, sejam feias ou destrutivas. Eu queria ler agora Colossenses 3. Eu vou começar com o versículo 17, embora pela nossa organização aqui eu começaria pelo 18, mas eu acho que o 17 vai dar o tom necessário para a nossa exposição de hoje. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 17, a gente vai ler até o capítulo 4, versículo 1, que seria o final desse parágrafo. Eu vou ler na NVI, tá? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor.
Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Minha oração é que nessa noite o Senhor entre e se assente, Senhor. E que ao entrar aqui, ao entrar nos nossos corações, Senhor, ao entrar nos nossos pensamentos, pela Tua autoridade, pela Tua majestade e tudo mais se coloque no seu devido lugar, Senhor. Eu oro para que todas as nossas preocupações, nossos medos, nossa ansiedade, nossos ídolos se coloquem no seu devido lugar e deem o trono do nosso coração ao Senhor. E que pela Tua autoridade o Senhor também seja glorificado através da palavra hoje. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para entender, Senhor, as palavras que estão aqui e que o Teu Espírito Santo venha de encontro às nossas necessidades dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É muito louco porque eu caí logo na passagem que, tipo assim, tem vários termos que podem ser considerados cabulosos. E eu mesmo, a primeira vez que eu li, eu confesso que eu fiquei meio cabreiro assim de falar, putz, logo eu vou ter que começar logo com essas paradas aí. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu costumo falar, e eu falei no grupo lá algumas vezes, que a gente às vezes age como dono da verdade, mas a gente esquece que a verdade é que é a nossa dona. Então a gente pertence à verdade, a gente pertence a Jesus, e a palavra de Deus é a verdade. Então, é lógico que a gente faz uma análise do texto, uma interpretação e uma aplicação do texto, mas o que está escrito, está escrito. E essa é uma das vantagens da pregação expositiva, que a Bíblia toda vai ser ensinada, e é a desvantagem para o pregador que cai no dia de pegar uma passagem difícil. Mas, dito isso, eu acho que é muito importante que a gente comece justamente pontuando o tom dessa passagem com o versículo 17. Tudo o que fizerem. O senhorio de Cristo se estende por todos os aspectos da nossa existência. A nossa fé e a nossa espiritualidade não devem ficar restritas à nossa privacidade. Então a gente entende que, por mais que às vezes você não esteja na praça, orando, ou com uma Bíblia na mão, o dia inteiro andando para cima e para baixo, ou usando a sua camiseta preferida do esmilinguido para ir trabalhar, as pessoas, elas vão de alguma forma identificar quem é o seu Senhor, a quem você serve. Pode ser Jesus, pode ser você mesmo, pode ser alguma preferência cultural, pode ser alguma preferência política, pode ser alguma preferência cinematográfica ou estética, ou de sorvete, ou qualquer outra coisa que possa exercer algum tipo de influência e de autoridade sobre você. E quando a gente pensa em fazer as coisas em nome do Senhor Jesus, é interessante pensar que o nosso Senhor deve ser nomeado em tudo que a gente faz. É interessante pensar que, como discípulos de Jesus e como embaixadores, a gente representa e a gente carrega o nome do nosso Senhor. Uma parada que acontece toda a Olimpíada e toda a Copa, e todo mundo sempre noticia como se fosse a coisa mais incrível e ninguém nunca tivesse visto isso, é que sempre que tem algum atleta ou a seleção do Japão jogando, na hora que vão embora, os caras vão lá e juntam o lixo e tal, e todo mundo fica, olha, o Japão recolhe o lixo, não sei o quê. É curioso isso, porque dá para todo mundo a ideia de que assim, ó, no Japão, todo mundo recolhe o lixo, culturalmente. E tem algumas pessoas que nasceram nessa cidade em que nós estamos, que também se orgulham muito por esse aspecto ecológico, digamos assim. E com essa coisa de, não, desde pequeno eu separo o lixo, porque eu lembro da família Folha e do Curitibinha e de não sei mais o quê.
esses traços culturais revelam de onde a gente veio, revelam nossa cultura, revelam os grupos aos quais nós pertencemos. Da mesma forma, se a gente é embaixador do reino de Deus, e nós somos filhos de Deus, e nós somos servos de Jesus, as coisas que a gente faz também carregam o nome de Jesus. Então, nesse sentido, Jesus é nomeado em tudo que a gente faz. Jesus é nomeado na maneira que a gente faz as coisas. Jesus também é nomeado na nossa motivação para fazer algumas coisas. Agir em harmonia com a identidade de Jesus e sob a sua autoridade. É isso que significa fazer as coisas em nome de Jesus. Agir em harmonia com a identidade de Jesus e debaixo da autoridade de Jesus. Então, essa ideia de submissão, que vai ser bem presente nessa passagem que a gente vai ver, de submissão ou de obediência, ou de se colocar debaixo da autoridade de outra pessoa ou da vontade de outra pessoa, a gente percebe que isso, quando a gente se entende como cristão, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente entende que a nossa vida está debaixo da autoridade de Cristo. E ela deve ser vivida debaixo da autoridade de Cristo. E dando graças a Deus Pai. Então, por meio de Cristo, eu dou graças a Deus. Agir em nome de Jesus e de acordo com a sua identidade de caráter, ao agir em nome de Jesus e de acordo com a sua identidade de caráter, eu estou reconhecendo que eu só posso fazer o que eu faço pela graça que me foi dada por Deus. Então, não tem mérito meu nas coisas que eu faço. Não tem mérito meu nos meus talentos e nas coisas que eu tenho. Tudo é graça de Deus. Quando a gente continua, então, tendo isso em mente, para o versículo 18, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. A partir daqui, Paulo vai estabelecer uma estrutura, tá, nos argumentos dele. Então, ele vai ter 3 tipos de relação, tá bom? A gente vai falar sobre relações conjugais, relações familiares e relações de trabalho, tá? E dentro de cada uma delas ele vai escolher 2 papéis para exemplificar. Vai falar sobre esposas e maridos, vai falar sobre filhos e pais, e vai falar sobre servos ou escravos e mestres, senhores, patrões, o que seja, tá? Em cada um dos versículos ele vai apontar, ele vai orientar uma prática e logo em seguida ele vai dar um argumento para que você haja dessa forma. Dito isso, retomo colocando, ele está exemplificando através desses papéis, mas é importante que a gente se lembre que o tema é a supremacia e a autoridade de Jesus. Então, mesmo que você pense, não me encaixa em nenhum desses exemplos, você continua tendo que submeter à autoridade de Jesus. Você continua tendo que submeter à autoridade das Escrituras. Você continua se submetendo à vontade de Deus, se você se considera cristão, discípulo de Jesus, filho de Deus e assim por diante. Então, não se apegue, se apegue aos exemplos porque eles estão aqui, são importantes, mas se por acaso você estiver pensando assim, eu não sou patrão de ninguém, eu não tenho filho ainda, ou sei lá o quê, preste atenção no texto, procure aplicação para a sua vida. Quando ele fala mulher sujeite-se ao seu marido, ele está falando para se submeter ao seu próprio marido, e com isso a gente também entende que a mulher não é menor do que o homem de maneira generalizada, e nem que elas devem se submeter aos homens de forma generalizada, ou de que todo homem exerce autoridade sobre toda mulher, ou de que todas as mulheres são inferiores a todos os homens, e nem no casamento a mulher é inferior ao homem de maneira nenhuma. Mas é mais no sentido de entender que na relação do casamento entre um homem e uma mulher, existem papéis complementares que são recíprocos, mas não idênticos. E nisso, a gente sempre vai voltar, então, a entender uma parada. Na palavra, o próprio Deus também usa referências e, talvez, analogias, digamos assim, ao casamento, mesmo quando ele está falando sobre a relação dele com o seu povo. Então, no Antigo Testamento, a gente vê muitas vezes o Senhor se referindo ao povo, e nos profetas a gente vê especialmente isso. Nos momentos de desobediência ou de idolatria, o Senhor chama essa atitude de prostituição, ou de imoralidade, ou de adultério, pela relação de exclusividade e a relação de amor que existe entre Deus e seu povo. Em Efésios, no capítulo 5, Paulo tem uma sequência muito parecida com essa que a gente vê aqui em Colossenses 3,
sobre essas relações familiares também. E ele também vai falar sobre isso, de que o amor entre a esposa e o marido é similar ao amor de Cristo e a sua igreja. O complemento dele aqui é como convém a quem está no Senhor. Então, o pressuposto aqui é que Cristo é o Senhor desse casamento. A mulher se sujeita ao marido como convém a quem está no Senhor. Então, essa esposa que está no Senhor, ela se sujeita primeiramente a Cristo. E por estar sujeita a Cristo, por estar no Senhor, ela se sujeita ao marido no papel que ele exerce na aliança do casamento. Da mesma forma, o critério para submissão não é o marido, mas o fato dela estar em Cristo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Uma esposa que age pelos parâmetros do reino de Deus, ela se submete à vontade de Cristo. Versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. É isso que Paulo diz em Efésios 5, 25 a 28. Essas cartas de Efésios, Colossenses, Filemão, são cartas que foram escritas muito próximas umas das outras e provavelmente, assim, talvez até entregues juntas. Filemão e Colossenses com certeza foram entregues juntas, no momento em que Paulo estava preso. Então elas tratam de coisas muito parecidas, porque essas cidades, essas igrejas estavam lidando com influências e com situações muito parecidas. Essa passagem ela é mais breve e mais objetiva, mas eu encorajo você depois a ler a carta também aos Efésios, e principalmente no capítulo 5, Paulo vai detalhar um pouco mais sobre essas relações e essas orientações acerca das relações. Ame a sua esposa. E a gente volta então naquele mandamento de não cobiçar a esposa do outro e não cobiçar qualquer mulher que não a mulher da sua aliança. Então você que, por exemplo, pensa assim, mas essa mulher não é a esposa de ninguém, então ela não é a esposa do próximo. Ela não é a sua esposa. E a gente tem que lembrar do que o Nada comentou semana passada também, que quando a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, está falando sobre qualquer relação de intimidade, ou até essa questão da cobiça mesmo, esse desejo, dirigido para alguém que está fora dessa relação matrimonial, conjugal, de um homem e uma mulher adultos. Porque essa é a vontade de Deus. Então, qualquer relação fora do casamento ou que não configure esse modelo que foi instituído pelo Senhor na criação, ele está fora do que a gente entende biblicamente como um casamento que glorifica o Senhor. E aí, ele fala assim, para não tratar com amargura e não tratar com aspereza, não irritar, não abusar, não ser grosseiro. Embora pareça óbvio à primeira vista, é triste notar o quanto esse princípio de reciprocidade é negligenciado em muitos casamentos, inclusive nos cristãos. Então é engraçado a gente ver que tem um mandamento falando, marido, ame a sua esposa. E aí a gente parece, nossa, tipo assim, para a esposa é um bagulho tipo assim, se submeta ao seu marido. E para o marido é tipo, ame a sua esposa, parece que o dele é muito mais fácil. E muitas vezes nenhum dos dois é praticado. Mas amar também é um mandamento do Senhor para o marido. E não só isso, mas como a gente viu ali também em Efésios, de amar como Cristo amou a igreja. Que tipo de amor é esse, né? Um marido que age pelos parâmetros do reino de Deus, ama sua esposa e se entrega sacrificialmente por ela, como Cristo. Versículo 20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Dessa aqui ninguém escapa, porque todo mundo é filho de alguém, né? A questão daí é se você tem um relacionamento, ou se você tem um mau relacionamento, ou se você tem um bom relacionamento com o seu pai e a sua mãe. Mas essa orientação dele ecoa Êxodo 20, 12, que está lá nos 10 mandamentos, onde fala para honrar o pai e mãe. E que essa relação dos filhos com os seus pais ela é essencial para a compreensão da relação do indivíduo com Deus. E é muito louco, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre os pais, mas eu acho que muitos de vocês sabem que a minha esposa está grávida e que eu sou pai, e logo, logo
eu vou me ver nessa realidade de... Eu já falo sobre isso. Mas eu vou ter na minha casa uma outra pessoa que vai ser orientada a me obedecer. Isso é muito sério. Porque me obedecer tanto implica que eu vou ter que ter algo a dizer, quanto implica que corresponder ao que eu disser em obediência implica numa responsabilidade minha, de que eu não vou estar ensinando ou orientando minha filha a fazer coisas erradas, seja pelo que eu falo ou seja pelo meu exemplo. Então, quando a Bíblia fala para os filhos obedecerem seus pais em tudo, e de que essa ideia de honrar o pai e mãe, de obedecer o pai e mãe é bíblica, a gente percebe quão importante isso é para essa formação da relação do indivíduo com Deus. De entender que nós também somos filhos de Deus. De entender que essa criança, ela é filha sua, vai ser filha minha, é filha minha, mas ela é filha de Deus. E que a minha relação com ela precisa também refletir isso. É importante para que o filho entenda que ele não é autossuficiente, que ele não é autoexistente, que ele pertence a uma família, que ele vem de algum lugar, que tem pessoas que cuidam dele ou dela, que tem pessoas que se preocupam e se responsabilizam por ele ou por ela. E que a obediência do filho é importante no caminho para a humildade do filho. E ele também apresenta o argumento, porque isso agrada ao Senhor. Os pais se agradam dos filhos serem obedientes, mas Deus se agrada mais ainda. A gente vê isso lá em 1 Samuel 15, 22, que é aquela passagem onde o profeta Samuel está indo encontrar o rei Saul e ele tinha acabado de desobedecer diretamente uma ordem de Deus, tentando fazer uma coisa que agradava a Deus do jeito dele, e Samuel profere aquela frase muito famosa que obedecer é melhor do que sacrificar, e que o Senhor se agrada mais da obediência do que dos holocaustos e dos sacrifícios. Então a gente vê aqui que a obediência é extremamente importante para o Senhor. E é por isso que ele fala que o filho deve obedecer, porque isso agrada a Deus. Um filho que age pelos parâmetros do reino de Deus, ele obedece com alegria. Porque ele está sendo ensinado que obediência é um traço cultural de alguém que pertence à família de Deus. Que faz parte da vida do crente obedecer a Deus. E desde pequeno ele está aprendendo isso. E aí, no 21, ele diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. E essa é bem séria. Pais, não irritem ou não provoquem os seus filhos. A parentalidade, o papel do pai e da mãe, não pode ser baseada no juízo e na lei. Ela não pode ser baseada em ameaças e medo e cobranças ou numa relação de força. Mas os pais são instrumentos do Senhor para revelar a graça de Deus aos seus filhos. Os pais são instrumentos do Senhor para expressar o amor de Deus para os seus filhos, para, pelo exemplo deles, ensinar os filhos que eles também são sujeitos à obediência de um Pai Celestial. E que eles também têm um Pai a quem eles se submetem em amor, e que esse Pai ama e que esse pai cuida da mesma forma que eles procuram amar e cuidar dos seus filhos. Para que eles não desanimem. Antes disso. Tiago 1,13 é aquele versículo que fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando a gente entende que essas relações que Paulo está apresentando aqui, seja do casamento, seja dos pais e dos filhos, ou depois falando de trabalho, elas estão sempre refletindo as relações como modelo do que Deus tem, a gente entende então que Deus, como nosso Pai, também não nos irrita, e também não nos tenta, e também não nos provoca, mas Ele nos encoraja. E que o fato de irritar ou provocar os filhos faz com que eles desanimem. Mas é interessante que essa palavra desanimem, no grego, ela é uma palavra que significa sem espírito, ou com o espírito quebrado. Então, não irrite os seus filhos para que você não quebre o seu espírito. Significa estar desanimado,
estar triste, estar consternado. A provocação, a irritação são formas de desencorajar. Então, pais que tratam seus filhos com aspereza e com irritabilidade, eles não conseguem expressar a paternidade de Deus para os seus filhos. E eles não conseguem, consequentemente, se colocar como irmãos dos seus filhos. Porque nessas relações todas também tem um aspecto interessante que ele está se dirigindo aos crentes. Então, mesmo no casamento, onde ele fala para a esposa se submeter, para o marido amar e exercer essa liderança na família, a gente também tem que lembrar que os dois são irmãos em Cristo. E que os dois estão lidando em amor um com o outro. E com os filhos é a mesma coisa. É estranho pensar que você é autoridade sobre seu filho, mas ao mesmo tempo seu filho ou sua filha é seu irmão em Cristo. E que a sua autoridade reflete a autoridade de Deus, mas ela não pode ser uma autoridade que desconfigura uma referência de paternidade, de parentalidade que vem de Deus. O pai que desperta no seu filho a irritação ao invés da bondade pode estar falhando como um representante do Senhor. Um pai que age pelos parâmetros do reino de Deus expressa a graça e encoraja o espírito do seu filho. E aí a gente vai para o 22. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. A palavra escravos aqui, ou no original é doulos, é uma palavra que significa um servo doméstico, ou um escravo mesmo, ou um servo, ou alguém que serve, um empregado, enfim. Mas tem alguns pontos que eu acho que são importantes a gente colocar aqui, que quando a gente fala de escravidão, a Bíblia tem vários exemplos e fala de várias situações de escravidão. Inclusive, no Antigo Testamento, a gente vê em momentos o próprio povo de Deus sendo escravizado. E a Bíblia nunca fala da escravidão como uma coisa ótima, maravilhosa, e que deveria ser praticada e que todo mundo deveria ter escravos e tudo mais. Não é isso que a gente vê na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe aqui uma como é que eu posso dizer? Uma orientação, uma ordenança na direção de reestabelecer dignidade de Deus nas relações. Sejam elas do casamento, sejam elas dos pais e dos filhos, e sejam elas nas relações de trabalho, ou de servidão, como era o caso aqui. Então Paulo não está aprovando a escravidão, mas ele está encorajando de forma realista e prática os cristãos que se encontram na condição de escravo. Embora a gente tenha outras passagens onde vão ser condenados e vai ser tratado como pecado, por exemplo, tráfico humano ou os escravagistas e coisas assim, nessa passagem especificamente, Paulo está, curiosamente, encorajando os escravos e os servos a obedecerem os seus senhores. E logo eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente vai ter, inclusive, na própria carta aqui um outro exemplo, que eu acho que eu vou falar mais no domingo que vem, sobre essa questão da escravidão. Mas ele está encorajando os cristãos a agir de forma prática e coerente aqui. Não se conformando com uma condição desumana de escravidão, mas entendendo que, como cristão, ele é chamado a agir de uma determinada maneira. E nós hoje, que graças a Deus vivemos num país que, embora haja sim situações de escravidão e de trabalho forçado e de condições totalmente irregulares, desumanas, indignas de trabalho, nós que hoje temos trabalhos regulares aqui na capital, e eu acredito que a maioria de vocês aqui ou é autônomo, ou trabalha para alguém, ou trabalha com alguém, ou tem seus próprios funcionários às vezes, entenda também que esses princípios se aplicam à forma de trabalho de maneira geral. Tá? Mas é interessante observar que nessa época da igreja primitiva, onde Paulo está escrevendo essa carta, o contexto do Império Romano era de que 1/3 da população era composta por escravos e servos, desse jeito que Paulo está se dirigindo. Então, ao mesmo tempo que era algo que não agrada a Deus, era uma realidade daquela época, e Paulo está se dirigindo
claramente essas pessoas que eram uma parcela muito grande da população. Ele diz também, não só para agradá-los, mas com sinceridade. A orientação não se restringe ao ato de obedecer, mas ao modo de obedecer. Não obedecer e não trabalhar só para agradar, mas com sinceridade. O propósito em tudo é testemunhar sobre Cristo. Então, através do trabalho, eu testemunho sobre Cristo. Através do meu serviço, eu testemunho sobre Cristo. Pelo fato de temerem ao Senhor. E o Senhor que ele está falando aqui não é o Senhor terreno, o mestre deles, o patrão deles. É o Senhor Jesus Cristo. O trabalho do servo reflete o zelo e o amor que tem pelo Senhor Jesus. O cumprimento das minhas obrigações com excelência pode sim revelar o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Um servo que age pelos parâmetros do reino de Deus trabalha de todo o coração. Por uma questão de ordem, eu vou abrir uma exceção aqui e eu vou colocar o versículo 1 do capítulo 4 na frente dos últimos versículos do capítulo 3, só para conseguir organizar melhor o raciocínio aqui. Então, 4:1 diz assim: Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, aqui ele diz que os senhores deem o que é justo aos escravos. Paulo também orienta que o escravo seja tratado com justiça e com dignidade, que esse servo não seja tratado de forma indigna, não seja tratado de forma não seja tratado de forma injusta. Lembrando aos senhores que eles também são escravos de Cristo. Então, mesmo os patrões e os senhores estão na condição de escravo diante de Cristo. Mais para frente, aqui no capítulo 4, ele vai mencionar um cara, no versículo 9, chamado Onésimo. Onésimo é um exemplo interessante disso, e acho que eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas Onésimo era um escravo, Onésimo era um servo desses que Paulo está falando aqui, um servo doméstico, um doulos. Ele era um escravo que era colossense, e ele encontra Paulo ali em Roma, no momento da prisão, e Paulo está mandando ele de volta. Então, um dos caras que está levando essa carta é um crente que se encontra na condição de escravo foragido e que está voltando para a casa do seu senhor, que também é um crente. E, inclusive, Paulo vai recomendar que ele seja tratado com dignidade e que seja perdoado a qualquer dívida que ele tenha e que faça muito mais do que isso. E a gente entende que Paulo está, inclusive, encorajando ele a libertar esse escravo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre o Onésimo na próxima semana. Mas eu queria só dar esse exemplo de que ele está se dirigindo aqui a essa questão dos empregados e dos servos, né, dos escravos e dos patrões, dos mestres, mas ele também está falando isso de forma muito prática para pessoas que estão lendo essa carta aqui, da mesma forma que a gente também deve encarar esses ensinamentos como coisas práticas para a nossa vida hoje. O mestre de Onésimo era o Filemon, que é o cara a quem Paulo destina a carta a Filemon, que vai estar logo mais aqui no Novo Testamento. É uma carta super curta e que é praticamente uma carta de recomendação a esse escravo para que ele seja recebido e perdoado. Um senhor que age pelos parâmetros do reino de Deus, ele exerce justiça e exerce bondade. Agora a gente volta lá para o capítulo 3, versículo 23, para a gente concluir. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Aqui é interessante porque ele meio que ecoa o que a gente leu ali no versículo 17, mas ele está dizendo aqui, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Nas nossas relações, seja ela relação conjugal, seja relação parental, seja relação profissional, a gente deve exercer os nossos papéis como para o Senhor. Cristo é a medida da nossa santidade. Cristo está em nós. Então, é como se em cada relação eu estivesse representando o próprio Cristo. Quando eu sou marido, eu estou representando o próprio Cristo. Sendo esposa, representando o próprio Cristo. Sendo pai, sendo filho, sendo empregado, sendo patrão, estou representando o próprio Cristo. Ao mesmo tempo que eu entendo que o meu próximo também é a imagem e semelhança de Deus. Então eu também me relaciono com o próximo como se em cada relação eu estivesse lidando com o próprio Cristo. Como se minha esposa fosse o próprio Cristo, imagem do próprio Cristo. Como se o meu filho, meu pai, fosse imagem do próprio Cristo. Como se
os meus funcionários, que eu não tenho, e os meus patrões, que eu também não tenho, fossem imagem do próprio Cristo. A maneira de viver não pode depender de com quem eu estou lidando, mas ela depende de que eu sou representante de Cristo. Então, volta naquela ideia. A gente não está falando aqui sobre mérito, gente. A gente não está tratando uns aos outros como a pessoa merece ser tratada. A gente está lidando nessas relações e tendo esses papéis, desempenhando esses papéis como representantes de Cristo e como se estivéssemos lidando com o próprio Cristo. Versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, esse serviço ele não é recompensado pelo nosso Senhor terreno. Nem sempre agindo como Cristo no meu casamento, com os meus pais, com meus filhos ou no meu trabalho, eu vou ser recompensado imediatamente. O fato de eu agir como cristão e tratar a pessoa com dignidade, como se eu estivesse fazendo para Cristo, não significa que essa pessoa vai me tratar da mesma forma. E também não significa que, por conta dela não agir da mesma forma, eu sou desobrigado a agir como cristão. Embora as orientações do apóstolo visem reconfigurar a realidade e as relações nas pessoas aqui na Terra. Então, mesmo que a recompensa não seja esperada aqui para essa vida na Terra, a nossa recompensa é a herança dos céus, mas a gente entende que essas orientações de Paulo, elas afetam nossas práticas da vida aqui na Terra. E que elas, quando praticadas, elas mudam e elas ressignificam essas relações conjugais, parentais, familiares, né, e de trabalho aqui na nossa vida hoje. É a Cristo que estão servindo. A submissão e a obediência e o serviço, elas são, antes de tudo, uma postura do coração rendido ao Senhor Jesus Cristo. Então, a submissão da esposa, a obediência e o serviço não são mérito da pessoa a quem nós nos submetemos, obedecemos ou servimos. Elas são um traço da postura do coração de quem tem o coração rendido ao Senhor Jesus Cristo. A supremacia de Cristo revela a minha pequenez ante a sua grandeza e a sua majestade. É pela grandeza e pela majestade de Cristo, é pela autoridade de Cristo que eu me sujeito e eu obedeço a Cristo, e em obediência a Cristo eu entendo que eu sou um servo entre os meus irmãos e que eu trato todos como superiores a mim mesmo. Porque existem bons e maus maridos, existem bons e maus pais e existem bons e maus patrões. Da mesma forma que existem boas e más esposas, existem bons e maus filhos e existem bons e maus empregados. Mas para o discípulo de Jesus, a referência do Cristo importa mais do que a referência dos homens. A majestade de Cristo importa mais do que o mérito do próximo. O coração do discípulo é submisso, obediente e servo porque ele vive para Cristo. O coração do discípulo é amoroso, encorajador e justo porque vive para Cristo. E é por isso que ele se relaciona dessa forma com as outras pessoas. Versículo 25. Para a gente terminar. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então a injustiça gera injustiça. Aquele que se diz cristão, mas não age como Cristo no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, não está livre de justa retribuição pelos seus atos. Para concluir, essa semana eu estava meditando em várias paradas diferentes e lendo vários textos e revisitando algumas pregações e palavras da minha adolescência e da minha juventude, e eu deparei com várias paradas bem interessantes que aqueceram muito meu coração. E eu queria então fazer só amarrar aqui o final com algumas coisas. A gente às vezes fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. Essa expressão está lá em Romanos 8,19, fala que a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A gente clama pela manifestação de Deus, a gente clama pela manifestação da glória de Deus muitas vezes. A gente às vezes faz do próximo nosso inimigo e clama para que Deus se revele e se manifeste punindo essa pessoa ou castigando o pecado dessa pessoa. Mas na verdade o que a gente vê Deus muitas vezes nos encorajando a fazer é mostrar nós mesmos a própria glória dele. Sendo nós mesmos agentes da graça de Deus, sendo nós mesmos embaixadores do próprio Cristo, sendo nós mesmos filhos de Deus que agem de acordo com a sua identidade e o seu caráter. O meu testemunho
está justamente no contraste. Porque eu não posso esperar do descrente que ele haja como filho de Deus. Eu não posso esperar e eu não posso impor ao descrente que ele haja de acordo com os parâmetros de Deus. E é justamente no contraste da atitude dele e da nossa que está o testemunho. É justamente no momento em que essa diferença fica clara, é justamente no momento em que a gente age como discípulo de Jesus que esse testemunho acontece e que essa glória de Deus se manifesta para as pessoas. Seja qual for o meu papel social em qualquer uma dessas minhas relações, eu preciso agir em nome do Senhor. Um cristão que não revela a santidade de Deus como fundamental nas suas palavras e ações torna a si mesmo e o seu próprio caráter maiores do que Deus e a graça que alcançou. Pode parecer que as orientações de Paulo nessa passagem privilegiam os maridos, os pais e os senhores, porque coloca eles como autoridade, e menosprezam as esposas, os filhos e os servos. Mas é importante a gente lembrar também que dos maridos, dos pais e dos senhores é esperado que hajam de forma correspondente ao papel do próprio Deus nessas relações. É importante lembrar que você, como pai, está representando o próprio Deus para os seus filhos e a autoridade de Deus. E não que você está mandando e que os seus filhos estão fazendo a sua vontade como se você fosse Deus, mas que na relação de vocês e que o papel que Deus colocou sobre você nessa relação, ele reflete o amor e a graça que Deus tem pelo seu filho, da mesma maneira que ele tem por você como filho dele. Maridos, o amado supremo da sua esposa é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Pais, o pai supremo dos seus filhos é o próprio Deus. Senhores, o Senhor supremo dos seus servos é o próprio Deus. Lembre que você tem a sua esposa e você tem o seu marido, mas nessa relação, o amado do seu cônjuge é o próprio Jesus. E trate essa pessoa com a dignidade e o respeito que um amado de Jesus merece, que uma amada de Jesus merece. Lembre que seus filhos são filhos de Deus e que precisam ser tratados com o amor e a graça como filhos de Deus. O mundo tem os seus próprios parâmetros do que é praticável e do que é aceitável em cada uma dessas relações, mas como discípulos de Cristo, a nossa referência é a dele e não a do mundo. Não é a do mercado, não é a da cultura, não é das ideologias, não é a do alinhamento político, não é a da visão profissional, não é a dos conceitos de relacionamento e sexualidade, não é a minha própria verdade, que é uma expressão que é muito comum hoje em dia, né? Não é nenhuma dessas coisas, mas é Cristo e a sua glória. E é importante apontar que a santidade e a autoridade de Jesus Cristo são o critério no casamento, na família, no trabalho, nos relacionamentos, para revelar o Cristo. Quando a autoridade ou a santidade de Deus for ferida nessas relações, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, se num casamento a gente tem uma situação de abuso, a esposa antes obedece a Deus do que aos homens, antes a Deus do que ao marido. Se no caso os pais ordenarem que os filhos cometam algo que desonra e que desobedece a Deus, que fere a santidade de Deus, o filho não deve obedecer ao pai ou à mãe. E da mesma forma no seu trabalho, se o seu patrão te mandar fazer algo que desonra a Deus ou que fere a santidade de Deus, você também não deveria obedecê-lo. Mas reconhecer e revelar a Cristo como o Senhor Supremo de todas as coisas. Essa é a essência dessa carta de Colossenses. Se em alguma dessas relações o meu papel não corresponde com esse propósito de revelar a santidade de Cristo e a autoridade de Cristo em todas as coisas, eu preciso me arrepender e eu preciso me submeter a Deus e a sua palavra. Na próxima semana eu vou continuar e concluir a carta aos Colossenses. Espero ver todos vocês aqui de novo. Mas eu queria orar e gostaria que a gente colocasse também nosso coração diante do Senhor nesse momento acerca dessas coisas que a gente escutou e leu aqui e que a gente possa meditar sobre essas coisas durante a semana, durante os nossos próximos dias, que a gente durma com esse barulho.